Falar de Silviano Santiago, para mim, é falar de uma pessoa com quem eu tenho uma grande proximidade e que tem uma importância muito grande na minha vida, na minha formação. Silviano Santiago foi meu professor de letras, na pós-graduação de letras da PUC do Rio de Janeiro, isso nos idos dos anos 70, lá por 76, 77, num período fervilhante da cultura brasileira. Eu diria que eu peguei o Silviano como estudante, eu peguei o Silviano no seu momento contracultural, nas suas aventuras artísticas com Hélio Oiticica, do seu desbravador ensaísmo que está reunido em Uma Literatura nos Trópicos, e em toda uma intervenção que ele tinha, né? A nossa relação prosseguiu como colegas, que eu me tornei professor de literatura, e qualquer professor de literatura da minha geração precisou estudar Silviano Santiago, né? Silviano Santiago, como crítico literário, é um mestre de pensamento. É um mestre de pensamento de toda uma geração. Na sua trajetória, eu destacaria alguns pontos na sua trajetória. Em primeiro, não dá para falar de tudo, então eu destacaria alguns pontos. Em primeiro lugar, eu destacaria o caráter desbravador do Silviano Santiago, tanto na crítica literária, com a reinterpretação que ele faz sobre as condições políticas do pensamento literário no Brasil e na América Latina, e ele é, sobretudo, desbravador na área da criação artística, na área da ficção. O Silviano não faz uma ficção de entretenimento, embora seja um excelente escritor, né? Ele sai, né? Ele tem fases, né? Então ele sai de uma etapa, digamos assim, contracultural, e, como todos nós, mergulha no momento pós-moderno, né? Pós-modernista. Ele é um pioneiro com o livro Em Liberdade. E o que a gente pode observar na ficção do Silviano é esse casamento entre a imaginação ficcional e a compreensão dos elementos intelectuais da crítica literária. Então, o Silviano, todo e qualquer romance ou conto do Silviano Santiago contém dentro de si uma elaboração do pensamento naquele momento, em cada momento desses últimos 30, 40 anos. E ele continua sendo como desbravador, sempre fazendo uma ficção de alta voltagem intelectual, que deve ser sempre lida em conjugação, né? São os dois veios, digamos assim, as duas águas do processo criativo do Silviano, que é o ficcional e é o conceitual, interpretativo, histórico, são as duas águas que se juntam, no entanto, né? A crítica literária e a ficção são separadas, mas na ficção, e aí o Silviano é o desbravador de toda uma tendência, né? Você vai ter os dois elementos. Então a gente pode destacar, por exemplo, como obras desbravadoras. Elas são desbravadoras, inclusive, principalmente, do ponto de vista formal. O Silviano é um experimentador da linguagem, é um poeta da linguagem. A sua prosa é uma prosa altamente poética. Então, no Em Liberdade, ele vai explorar a figura do Graciliano Ramos, né? Faz uma interpretação, digamos assim, ao avesso de quem foi Graciliano Ramos na literatura brasileira. Depois ele faz Stella Manhattan, que é um livro também muito corajoso, que a gente pode chamar de ficção trans, né? Porque ele vai, inclusive, de maneira muito pioneira no Brasil, politizar a questão sexual, politizar a questão homossexual. Assim como ele tinha politizado a crítica literária nos anos 70, nos anos 80, o Silviano, através da ficção de Stella Manhattan, faz uma politização das questões sexuais, sempre em sintonia com o seu tempo, mas apontando o futuro, né? E a obra dele realmente ela é muito vasta, são muitos títulos, e eu talvez pudesse destacar, né, nesse tempo que eu tenho, a fase atual, que já tem alguns anos e que já era uma preocupação do Silviano desde o início, que é essa recuperação do autobiográfico, do biográfico, da relação entre literatura e vida, como alguma coisa vital e onde a vida se faz presente.
né? Isso sempre foi uma preocupação dele, mesmo dentro da era estruturalista, e isso se aprofunda, né, com Viagem ao México, onde ele fala do Antonin Artaud, né, com Mil Rosas Roubadas, que é uma autoficção sobre a relação dele com Ezequiel Neves, né, e entre outros títulos também, com o último título dele, que é O Machado, que é uma ficção biográfica primorosa sobre o nosso maior escritor. Pelas unhas que causam ferimentos nos braços da boa alma que acode o convulsivo, se anuncia pela perda de coerência na fala, pela boca de lábios agigantados, cuja saliva ganha tal massa que a gosma esbranquecida força os dentes, transpõe os lábios, tendo de ser escarrada no lenço, o enfermo busca alguma figura amiga à vista e dela se aproxima cambaleando.